Então, na aula de hoje, nós vamos encerrar, né, a nossa jornada sobre a história da educação física. Claro que as aulas foram, assim, bem panorâmicas, não foram aulas, né, aprofundadas, aulas que a gente viu, assim, com muitos detalhes cada momento da educação física, mas foi um percurso histórico longo. Levamos aí umas 7 aulas para falar de todos os momentos da educação física, né? Porque além dos 5 momentos específicos, teve aula que eu dividi em duas, né? Então foi bastante tempo discutindo a história da educação física para chegar no quinto momento, né? Que é o hoje. E aí seria interessante, até é o tema do debate da próxima aula, nós vamos começar essa didática da aula debate, é justamente essa pergunta, afinal, o que é educação física? Tá? Porque vocês percebam pelo é, é, percurso histórico que nós fizemos, pelo nosso sobrevoo cronológico, que a educação física ela teve muitas transformações. Então, no mínimo 5 grandes transformações ao longo de sua breve história. Isso nos dá algumas dicas acerca do caráter metamórfico da educação física, ou seja, desse caráter de transformação, de mudanças, de nuances, né, de desvelamentos para outros objetivos. Então, assim, ficou evidente que a educação física sempre cumpriu um papel biopolítico, né, um papel de envolvimento com o poder governamental, sempre atrelada a projetos, a ações governamentais que visavam a modificação da subjetividade das pessoas, né? Então, ela sempre cumpriu um papel disciplinador e colocar para circular certos valores, certas formas de pensar, de agir, de sentir. Só que esses modos atribuídos como missão para a educação física, eles também foram se modificando, dado uma série de contextos históricos e transformações globais, né? Então é assim que a educação física surge com caráter eurocêntrico na ginástica, para tentar cumprir esse papel de modernizadora da população, né? Dos modos de pensamento. Então é assim que a educação física começa no seu primeiro momento, envolvida em tradição, envolvida em modernidade, né? Nesse espírito iluminista europeu. E aí a gente vê também que logo na virada para o século XX já vem uma onda esportivista, uma onda industrializante, uma onda capitalista, e aí o esporte cumpre o papel muito melhor do que a ginástica. Então, paulatinamente, a ginástica vai sendo substituída pelo esporte, até o esporte se tornar hegemônico, predominante. Algo que, pelo menos ao meu ver, sem maiores profundidades de pesquisa, representa o status quo até hoje, né? Então, até hoje, a educação física é esse espaço predominantemente esportivo, haja vista a educação física de cada um de vós, por exemplo, né? Se vocês fizerem uma breve pesquisa, que eu sempre faço em sala de aula, mas que, dada a nossa realidade virtual, não se torna muito fácil, mas sempre quando eu faço essa pergunta, quem teve uma educação física quase que toda voltada para os esportes, né? Especialmente o quarteto fantástico, futsal, basquete, vôlei e o handball, é massivo a resposta, é quase que todo mundo dizendo a mesma coisa, né? Que teve essa educação física. E aí, após um momento de crise, onde na democratização os aspectos esportivos são criticados, a educação física, então, ela busca um movimento renovador, ela busca dar respostas à crise, promovendo novas ideias, novas possibilidades, novas formas de ensinar a educação física na escola. Porque até então, toda a graduação em educação física era voltado para a escola mesmo, né? Exceto a educação física praticada nos quartéis e nos times esportivos que começavam a ganhar espaço, começavam a se profissionalizar e se tornar o que eles são hoje, quase que todo mundo fazia educação física para dar aula em escola mesmo, né? Então, lá nos anos 80, até os anos 90, começam a surgir essas respostas, e esse movimento renovador ele pode ser dividido em a área de humanas e a área de psicobiológicas, né? Com perspectivas diferentes e com a novidade de que a área de humanas coloca pela primeira vez em questão qual é o objeto da educação física, que até então a educação física era entendida enquanto a disciplina que cuida do movimento do corpo, né? Então, a função da educação física era transformar o corpo em algo forte, né? De débil para forte, na sua perspectiva ginástica, e transformar o corpo em habilidoso,
incapaz de fazer uma prática esportiva, né? Um corpo vencedor, assim, logo a partir do seu segundo momento. Então, após a crise, esse movimento renovador também tem um caráter de movimento do corpo, né? Então, surge uma perspectiva desenvolvimentista, focada ainda no movimento do corpo, buscando amadurecimento das habilidades motoras básicas até chegar na habilidade motora especializada, esportiva, e também uma visão psicomotora, né, que além da questão do desenvolvimento motor, da motricidade, focava também na questão da cognição, na questão da socialização, da afetividade. Então, assim, mais ainda restrita ao campo da psicobiológico e ainda entendendo enquanto objeto da educação física o corpo em movimento. Mas, no terceiro momento, houve um questionamento que colocou que o objeto da educação física seria, então, a cultura corporal, e não o corpo em movimento. Então, há uma cisão no campo ali, né, que racha entre tradicionais e os críticos vão propor que o objeto da educação física é a cultura corporal de movimento, né? Aí tem um debate aí se é cultura corporal, cultura do movimento, cultura corporal do movimento. Eu acho que isso não é importante para vocês que estão na graduação, é uma questão mais intrincada do ponto de vista epistemológico, mas é importante entender que esse movimento entende a educação física enquanto linguagem, e não enquanto do campo da área da saúde, tá? Isso falando de escola. E enquanto linguagem, a educação física comunica uma cultura. Qual cultura? A cultura do corpo em movimento, a partir dessas produções de atividades lúdicas que são sistematizadas em grandes instituições, né? Então eu estou falando do quê? Da ginástica, da dança, das lutas, das brincadeiras, dos esportes, né? Então são manifestações lúdicas de criação, de movimento corporal, que possuem um significado, possuem sentido, refletem um aspecto cultural, são criados em determinado momento histórico, sociocultural. E então esse conjunto de criações que podem ser categorizados nessas 5 manifestações que eu acabei de colocar, né? As lutas, as danças, os esportes, as brincadeiras e as ginásticas. Então, essas manifestações categorizadas compõem uma parcela da cultura mais ampla, que é a cultura corporal de movimento ou cultura corporal, tá? Então, essa cisão ela é importante de ser ressaltada, porque institui uma novidade no campo, algo até então não pensado, que era o quê? Uma educação física crítica, uma educação física voltada para humanidades, uma educação física humanista, e não uma educação física biológica, psicobiológica, supostamente neutra do ponto de vista político, voltada somente para o movimento humano, tá? Só que ainda estamos falando de educação física escolar. Só vai surgir uma ascensão do campo do bacharel no quarto momento da educação física, e daí teve toda a discussão do CREF, porque o CREF ele é o símbolo maior, né? Então o campo do bacharel vai ganhando importância, vai abrindo o mercado de trabalho, e aí surge então finalmente pessoas interessadas em fazer a faculdade de educação física sem se limitar ao trabalho escolar, né? Pessoas interessadas em práticas como a ascensão do fitness, né? Das academias, do fisiculturismo, dos padrões estéticos corporais. Então, isso começa a atrair bastante profissionais que não estão interessados na educação física escolar, mas estão interessados em trabalhar com o corpo nesses aspectos de saúde mesmo. Então, essa importância que vai ganhando as práticas corporais voltadas para estética e saúde, elas criam uma demanda de mercado de trabalho que, após um lobby político, os profissionais de educação física conseguem a aprovação da lei do Conselho Federal, Conselho Nacional de Educação Física, que detém o monopólio profissional. Então, cria-se um conselho que garante que somente formados em educação física podem trabalhar com certas coisas, né? Então, o quarto momento da educação física, esse momento de globalização, porque é a globalização que traz esses valores estéticos corporais que então até então não existiam no Brasil, né? Então, essa ideia de ser fitness, de ser, né, de barriga tanquinho, bumbum na nuca, bíceps de 40 centímetros, tudo isso não veio do Brasil, veio de fora, né? Então, é a globalização que vai criando esses padrões estéticos corporais e que vão atingindo o Brasil, e aí o Brasil vai ampliando o seu mercado de trabalho, abrindo, então, uma outra cultura do corpo, tá?
E aí é o quarto momento da educação física, o momento de globalização e o momento de ascensão do campo do bacharel, ou pelo menos início da ascensão do campo do bacharel, tá? Isso aí eu tô falando dos anos 2000, né? Entre os anos 2000 e 2010. Em 2010 para cá, o que eu diria de quinto momento da educação física, né? A gente é a aula de hoje. Então, como está a educação física hoje, né? O que é a educação física se ela vem se transformando tanto, tá? Então, a primeira resposta que eu diria é que a pergunta o que a educação física é, né? Esse verbo é, no sentido de ser, ele é ruim, porque pressupõe que a educação física é uma coisa só, sendo que a história da educação física já deixou claro para todos nós que ela não é uma coisa só, né? Que ela é muitas coisas e ela cumpre funções dependendo do seu momento na sociedade, da sua história, e ela vai se transformando. Então, talvez seja melhor dizer, junto com Walter Bracht, né, que é um autor importante da educação física, que talvez a pergunta mais interessante é o que a educação física vem sendo, né? Então, afinal de contas, o que a educação física vem sendo nos dias de hoje, né? É uma pergunta muito diferente do que de perguntar o que a educação física é, né? Então, o que a educação física vem sendo hoje? Depois de passar pelo primeiro momento ginástico, pelo segundo momento esportivo, pelo terceiro momento de crise e renovação, pelo quarto momento de ascensão do bacharel, o que a educação física vem sendo hoje, né? Então, assim, para adiantar algumas respostas, eu diria que tudo aquilo que a educação física já foi, ela continua existindo. Então, a perspectiva ginástica, ela morreu? Não. Ela sofreu uma transmutação. Houve uma nova roupagem. Qual que é a nova roupagem da educação física ginástica? É essa educação física do fitness, é a pedagogia do fitness, né? É a ideia do corpo belo, é a ideia da estética, é a ideia da saúde, é a ideia do corpo que é ativo, que não é sedentário, é a ideia de combater as doenças hipocinéticas, é a ideia de não ser obeso. Toda essa força da educação física é uma nova roupagem para a educação física ginástica lá de trás, tá? Então, mesmo a educação física ginástica, que é a mais antiga, ela não morreu. Ela se transformou e existe até hoje. E a educação física esportivista, ela morreu? Não. Ela perdeu centralidade, ela não tem mais tanta importância, o próprio governo não dá mais tanta importância, né? Com o mundo globalizado, o esporte nação, né? O esporte identidade nação vem perdendo cada vez mais a importância em nome do esporte enquanto entretenimento, né? Ou seja, os clubes movimentam muito mais dinheiro do que copas, por exemplo, né? Ainda tem muita força, uma Copa do Mundo, etc. Mas paulatinamente, gradativamente, pouco a pouco, essas identidades nacionais têm sofrido movimentos de erosão, dada a globalização, e tem perdido importância, então, essas disputas nacionais. Por exemplo, eu conheço algumas crianças que torcem para Barcelona, para Real Madrid, sabe? Ela não torce para o Brasil, nem para o Corinthians, nem para o São Paulo. Eu conheço um monte de gente que não assiste mais futebol, assiste Super Bowl, gosta de futebol americano. Então, o que é isso aí? É a globalização, né? Que vai trazendo outras formas de praticar esporte e vai mudando esse cenário esportivista típico do segundo momento da educação física, que vai ali na virada até meados do século XX. Então, o esporte perdeu a importância? Perdeu espaço? Não, ele ainda é importante, ele ainda tem espaço, mas não é mais o que já foi um dia, né? Tem perdido essa importância tem esmorecido, digamos assim. Mas está lá, continua firme e forte. E os movimentos renovadores, eles acabaram? Não. A perspectiva desenvolvimentista, ela continua até hoje. Tem um monte de gente pesquisando, né? O Gotani começou isso daqui no Brasil, mas os filhos dele lá, entre aspas, né, estão lá na USP estudando, na Unesp, estão estudando ainda o desenvolvimento motor. Então, é uma linha de pesquisa científica e curricular na educação física que continua se desenvolvendo, não acabou. Tem os seus defensores até hoje, que acreditam que a função da escola é essa. A linha psicomotora também não acabou. Tem os professores que estão estudando, pesquisando, trabalhando. É uma ideia de currículo ainda muito presente em todo o contexto nacional. No ensino infantil, por exemplo, ela é quase que predominante. Assim, as professoras que não fazem educação física, mas são pedagogas e trabalham com educação física do primeiro ao quinto ano, porque não é obrigatório ter um profissional de educação física, elas têm uma formação muito psicomotora. E vários professores de educação física também que trabalham com educação infantil, eles trabalham muito psicomotricidade, porque culturalmente, né, foi se criando um cotidiano escolar
que valoriza nas séries iniciais esse conhecimento em detrimento de outros. Na própria FEFISO, por exemplo, você pode fazer pós-graduação em psicomotricidade, por exemplo. Ou seja, aquilo que começa lá no finalzinho dos anos 70 e chega no Brasil nos anos 80, não acabou, tá? Continua, né? Continua existindo. Isso pelo lado das psicobiológicas. Ainda no terceiro momento. E no quarto momento, surgiram o que, então? As pedagogias críticas, as ideias críticas da educação física, né? As duas principais, uma é baseada no materialismo histórico dialético, né, a perspectiva crítico-superadora da educação física, e a outra é baseada na fenomenologia e na escola de Frankfurt, né, que é o currículo crítico emancipatório. São duas visões da educação física que entende o corpo enquanto produtor de linguagem e entende que a educação física tem como função promover o aluno crítico para que ele possa se inserir na sociedade de uma maneira mais com mais ferramentas para disputar o seu espaço, melhorar suas condições de vida, né? Não se preocupe com esses nomes, né? Se vocês quiserem estudar isso já, eu mando os livros, eu mando a referência, nós vamos nos aprofundar nas próximas aulas, mas também não é tema de introdução, tá? Isso aí é tema de quem é da licenciatura vai estudar isso daí lá no quinto semestre, na disciplina de currículo, tá? Então, assim, não se assustem com esse monte de nome e tal. Mas o que vocês precisam lembrar, com certeza, né? Tem alguém com o microfone aberto aí, deixa eu só fechar. Ah, já fechou. O que vocês precisam lembrar é que lá nos anos 80 e 90, a educação física produziu uma ideia de escola crítica e que não acabou, continua ainda, tá? A educação crítica emancipatória, por exemplo, ela é muito influente no Sul, porque os professores começaram essa ideia vieram das faculdades lá de Santa Catarina, né? Enquanto que a educação física crítico superadora, quem deu continuidade nela é uma professora chamada Celita Farel, que ela é uma das autoras originais, mas os colegas dela foram para outras vertentes. Ela continuou nessa ideia do materialismo histórico dialético, e ela tem um grupo chamado Lepel, que é muito influente em todo o Nordeste. No resto do Brasil nem tanto, mas no Nordeste ele é influente. Então acabou, inclusive a perspectiva crítico superadora vai influenciar até mesmo pensadores na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, né? Então, não só ela continua viva, como ela passa a influenciar a educação física de outros países, né? Porque as universidades brasileiras, elas são referência para a América Latina, né? Hoje em dia está na moda falar mal da universidade, mas nós temos centros de excelência de produção do conhecimento e os países da América Latina olham para isso. Então, não só não acabou, como eles continuam, né, influenciando aí o resto do Brasil, tá? e da América Latina, tá? Bom, e o quarto momento? O quarto momento é esse momento de ascensão do bacharel, tá? Que vocês, quando eu falo ascensão, não é o que vocês estão vivendo hoje, tá? Vocês estão vivendo já um auge, eu diria, né? Pode ser que eu acho que tem muito para crescer ainda, mas tem aluno se formando na FEFISO hoje e na semana que vem já tem aluno de personal e já tá ganhando 5 mil por mês. É todo mundo? Claro que não, né? São os melhores, os caras mais apaixonados pelo que fazem, os que sabem atender a esse mercado que é difícil, né? Enfim, mas existe. Então, assim, eu me formei em 2004, 2008. Eu estava vivendo o quarto momento de ascensão do bacharel. Sabe o que é ascensão? É começar a abrir as academias. Era o dono da academia chegar assim e falar, viu, você quer estagiar aqui? Eu dou a mensalidade da academia para você de graça. Por quê? Porque estagiar educação física não valia nada e porque a mensalidade da academia era alta, era caro. Não tinha Smart Fit com apartamento, com equipamento de ponta por 50 por mês. Não tinha isso, era caro. Então você ia lá, estagiava em troco de mensalidade de musculação, sabe? E isso era ascensão. Vocês estão vivendo já um momento eu acho que ainda tem mais coisas para crescer, mas já estão vivendo um momento que já é bem estabelecido, já é um mercado estabelecido, tá? Isso no campo do bacharel. Passamos do quarto momento, que era ascensão, para o quinto momento, que é de estabilização. Já estamos com o mercado garantido. Se vai crescer mais ou não, depende aí, né? Se o Brasil vai crescer economicamente. O futuro, né? Não vou dar uma de mãe de Ná aqui. Eu acredito, né, que em condições normais pré-pandêmicas, pré-coronavírus, a educação física estava em franca ascensão.
Agora, com esse coronavírus aí, a primeira coisa que fodeu é a academia, né? Tem tanta coisa para se preocupar, as pessoas estão tentando se virar, fazer exercício em casa, sozinho, mas a verdade é que perde muito a importância em tempos de pandemia. Vamos ver como é que vai ser essa retomada do campo do bacharel no período pós-pandêmico, tá? E o campo da licenciatura? O campo da licenciatura, nesse quinto momento, virou uma verdadeira arena de confrontos. Por quê? Porque a perspectiva da ginástica, ela se renovou na perspectiva saudável. Então, tem professor defendendo que é local da escola ensinar os alunos a cuidar da saúde. Tem. A perspectiva esportivista continua, tanto que um monte de vocês foram formados desse jeito, aprendendo a praticar esportes. A perspectiva psicomotora e desenvolvimentista também continua, tem gente estudando. A perspectiva crítica, a crítico superadora e a crítico emancipatória continua, como eu acabei de falar. E surgiu mais uma perspectiva pós-crítica ainda, né, no quinto momento. Né? O que é pós-crítica? Ela vai um pouco além das críticas. Ela concorda com a necessidade da escola ser um locus de transformação social, um combate às normas pré-estabelecidas, né? Mas ela também tem como missão ir além das questões socioeconômicas, ou seja, não é só uma preocupação de pobre contra rico, mas é uma preocupação também de combate aos preconceitos. Então, nesse quinto momento da educação física, na licenciatura, surge uma proposta de educação física chamada Educação Física Cultural, que tem como objetivo combater os preconceitos sociais. Combater o quê? O machismo, a homofobia, o racismo, a xenofobia e etc. Né? Todo e qualquer preconceito. Tá? Então, uma educação física que tem como objetivo melhorar a condição de vida das pessoas via cultura. Então, todas essas perspectivas da educação física convivem na escola. Muitos professores misturam um pouquinho de cada uma sem saber disso. Muitos professores misturam perspectivas sabendo. Tem professores que são fanáticos por uma só. Tem professores que são pesquisadores de uma só. Tem professores que estão criando outras perspectivas ainda, né? Eu acabei vindo com o Brásio ano passado, finalzinho de 2019, em Natal, que tem vários livros publicados propondo coisas ainda novas, ainda diferentes. Então, esse processo de criar novas ideias de educação física, ele não acabou, né? Ou seja, afinal de contas, o que é educação física? Educação física, ela é muitas coisas, né? Então, o que você entendeu por educação física até aqui, né? Ela é uma filosofia? Ela é uma ciência? Ela é uma pedagogia, né? Como é que vocês estão entendendo isso? Então, deu para perceber que ela não se enquadra como uma ciência específica, né? Então, não dá para dizer que ela é uma ciência. Por que não dá para dizer que ela é uma ciência? Porque a ciência tem um único objeto de estudo. A ciência tem um único foco. Por exemplo, a anatomia é uma ciência. Qual que é o objeto de estudo da anatomia? É o corpo humano. A biologia é uma ciência. Qual é o objeto de estudo da biologia? A vida. Então, vocês estão entendendo, né? Então, cada ciência, ela estuda uma coisa só, uma única coisa. Educação física não. Educação física, ela é holística. Ela cuida do movimento humano. E você pode olhar o movimento humano a partir do ponto de vista da psicologia. Tanto que existe um campo profissional chamado psicologia do esporte. Você pode olhar para o movimento humano a partir da biologia. Tanto que existe, né, estudos de fisiologia do exercício, de biomecânica do exercício. Então, existem áreas estritamente biológicas. Você pode olhar para a educação, para o movimento humano, a partir da perspectiva cultural. E aí você traz até um novo objeto de estudo para a educação física, que não mais é o movimento do corpo, né, suspendido das suas relações culturais, mas a cultura que é produzida pelo corpo em movimento enquanto produtor de linguagem. Então é uma visão cultural do corpo, uma visão antropológica, uma visão social, uma visão histórica. Olha, cada ciência pode olhar para o movimento do corpo de uma maneira diferente. E a educação física se preocupa com todas. Tanto que vocês saem de uma aula de biologia para uma aula de anatomia, para uma aula de introdução, para uma aula de história da educação física, para uma aula de antropologia do movimento, para uma aula de filosofia do esporte. Olha como vocês passam por tudo. Qual é a vantagem, né? A vantagem é que a gente sempre tem uma visão mais completa dos fenômenos, né? Quem estuda só uma coisa acaba tendo uma visão muito enviesada, muito engessada. A desvantagem é que quando a gente se dedica com tanta coisa, a gente nunca consegue se aprofundar em nada muito bem, né?
Então, assim, a gente tem uma visão holística de corpo e movimento, né? Por outro lado, a gente tem, assim, acho que alguém precisa abrir o microfone e precisa fechar. Deixa eu fechar o microfone de alguém. Ah, fechou já. Então, o que eu quero dizer? Que é uma desvantagem para a gente na medida em que o sociólogo entende melhor de sociologia do que a gente. O antropólogo entende melhor de antropologia do corpo do que a gente. O biólogo entende melhor da biologia do corpo do que a gente. Né? E assim por diante. Só que a gente entende um pouquinho de tudo, né? Porque nós temos essa visão completa. Então, educação física é ciência? Não, educação física não é ciência, tá? Mas ela se apoia nas ciências. Nós pegamos conhecimento de todas as ciências, quase todas, né? De muitas ciências, tá? Dos três campos, né? De biológicas, de humanas e de exatas. A educação física não está em biológicas, não está em humanas, não está em exatas, está nas três. Até em exatas, professor, sim, até em exatas. Quando você vai para uma aula de estatística da pesquisa, por exemplo, né, entender a estatística como um instrumento de pesquisa para estudar esporte, para estudar exercício físico, etc., você está em exatas. Quando você fala em biomecânica, você está em exatas. Quando você fala em fisiologia do exercício, você está em biológicas. Quando você fala em antropologia do movimento humano, você está em humanas. Então, a educação física ela é holística, tá? Bom, então ela é uma filosofia? De novo, também não. Porque o que é uma filosofia, né? Do grego clássico, amor pelo conhecimento. Ser filósofo é se debruçar nessa produção de conhecimento, nessa criação de conceitos para produzir ideias sobre o mundo. Então a filosofia é esse projeto de criar ideias sobre o mundo. Bom, nessa medida, a gente pode falar que existe uma filosofia da educação física. Eu não acredito que estaria errado, mas ela não é uma filosofia por si, porque a filosofia ela pode possuir muitos objetos, né? Então existe a filosofia política, existe filosofia científica, existe filosofia teológica, existe filosofia, enfim, né, social. Existem diversas formas de você se debruçar pela essa criação de conhecimentos. Enquanto que a educação física, ela cuida do movimento do corpo humano enquanto produtor de cultura ou enquanto sua neutralidade biológica. É específico a função da educação física. Ela não se mete a falar de tudo. Mesmo sendo holística, ela não se mete em todos os assuntos. Enquanto que a filosofia, sim, a filosofia se mete em qualquer assunto, né? Se é para produzir um conceito, tô lá eu pensando filosoficamente, criando uma ideia. Agora, não dá para fazer um exercício filosófico dentro da educação física? Claro que sim. E muitos fazem isso. Toda vez que a gente está criando uma ideia dentro do âmbito da educação física, nós estamos pensando a educação física filosoficamente. Então, ó, a educação física não é filosofia, mas ela se alimenta da filosofia. Ela se alimenta do pensamento filosófico.